Então, eu sou o Arley Viegratz, tá? Eu sou espiritualista e hoje eu vou estar aqui respondendo algumas perguntas que as pessoas mais me fazem nas redes sociais, tá? Eu há vários anos realizo um trabalho espiritual e as pessoas ainda têm algumas dúvidas com relação ao procedimento, quem sou eu, o que eu faço, então. E eu estou aqui com a Marisa e ela separou algumas perguntas que mais me fazem nas redes sociais e eu vou estar respondendo aqui e com certeza vou estar tirando a dúvida de bastante gente aí, tá? Então vamos lá. Marisa, é um prazer ter você aqui e vamos iniciar. Quais são as perguntas aí que as pessoas estão querendo saber aí? Bom, o prazer é todo meu estar aqui com você. Eu separei algumas perguntas. Gostaria primeiro de fazer algumas perguntas um pouco mais particulares, assim, Sim. que eu acho que é a dúvida da maioria das pessoas. Mas eu gostaria que você contasse primeiro como que foi o início de tudo. Como que foi, como Deus se apresentou para você? Em que momento que isso aconteceu? Foi bem interessante, tá? Eu fui criado em lar evangélico e tal, meus pais, enfim. Mas isso partiu de um descontentamento meu, tá? Eu frequentava uma igreja presbiteriana no interior de Minas Gerais. E ouvia a gente cantava muito aquela música, Jesus Cristo mudou meu viver, você é a luz que ilumina meu ser e tal. Só que eu não via nenhuma mudança na minha vida. Então eu não compreendia porque eu cantava aquela música, mas não vivia aquilo. Aí eu fui e questionei ele, olha, se de fato o Senhor existe e tal, que o Senhor se manifeste para mim de alguma forma, enfim, eu quero ver alguma coisa acontecer na minha vida, enfim. E a partir daí eu fui visitar uma outra igreja na mesma cidade, parece que do Evangelho Quadrangular, uma outra igreja evangélica também. E quando eu cheguei na igreja para a reunião, eu falei, olha, eu não saio daqui a menos que algo aconteça comigo aqui, enfim, que eu tenha a resposta daquilo que eu tenho buscado. Aí eu lembro que o culto iniciou, tá? E logo no início do culto, o pastor ele disse o seguinte, olha, tem algo diferente acontecendo aqui, mas eu não sei o que é. Então eu vou tocar o culto aqui, se for esclarecido para mim, enfim, se eu tomar conhecimento do que está acontecendo, mais tarde, no final, enfim, eu falo. Aí o culto correu, louvor e tal, pregação. No final do culto, eu era uma pessoa muito tímida na época, sentava muito no fundo da igreja. Eu lembro que ele apontou para mim, fez assim para mim, apontando, e falou, você. Eu lembro que na hora eu olhei para trás, como se fosse procurando a pessoa que ele estava buscando. Aí ele falou, não, é você que está olhando para trás. Aí ele me chamou, vem aqui na frente. Eu passei pelo fundo da igreja, lembro como se fosse hoje, passei pelo fundo e fui até o altar. Quando eu cheguei, ele falou, mostra suas mãos para mim. Quando eu mostrei as mãos para ele, minhas duas mãos estavam reluzindo. Elas brilhavam como ouro e se reluziam bastante. E ele falou, nossa. Aí ele pediu para que eu mostrasse para as pessoas, eu mostrei as minhas mãos. Aí as pessoas conseguiram ver a minha mão reluzindo, brilhando bastante. Então, a partir daquele momento ali, é que eu tive essa certeza aí daquele Deus que eu cantava e que eu ouvia falar sobre ele, que na verdade ele existia de fato. Então iniciou nesse instante e depois a vida seguiu com várias outras coisas acontecendo. Então podemos dizer que você é um escolhido. Na verdade, depois desse momento eu percebi que existia um propósito, que tinha alguma coisa para fazer comigo. Tá? Uhum. Eu não entendia porque minhas mãos reluziam, então eu associei muita prosperidade, essas coisas, enfim, mas minha vida ela continuou da mesma forma, tá? Eu não fiquei rico nem nada com isso não mudou a minha realidade naquele momento, não. Eu segui minha vida, enfim, as dúvidas continuaram acontecendo e minha vida seguiu aí até o dia de hoje aqui, né? Tá, e para você, quem que é Deus? Deus existe? Quem é Deus na sua formalidade, vamos dizer assim? Na verdade, Deus como Deus é muito grande, é muito amplo, então cada pessoa tem uma percepção sobre ele. Uhum. Tá? Na minha percepção, Deus é o seguinte, ele é o criador de todas as coisas. E o criador, quando ele cria, ele quer usufruir daquilo que ele criou. Uhum. Então, só que ele não se sujeita a estar aqui usufruindo daquilo que ele criou. Porque ele é muito grande, enfim, ele não se sujeita. Então ele utiliza nós para realizarmos o sonho que na verdade é dele. Porque a Bíblia fala, por ele, para ele são todas as coisas. Então é ele o tempo todo. Tá? Então ele utiliza a gente. Então, por exemplo, um desejo que você tenha de ter alguma coisa, que seja material ou não, na verdade esse desejo não é seu, é dele. Ele colocou esse desejo no seu coração porque ele quer usufruir daquilo que você está querendo através de você. Então, você tem o desejo que, na verdade, é dele e é por isso que muito provavelmente você vai conseguir aquilo, né,
a partir do momento que você também tem entendimento sobre as coisas, porque a Bíblia fala que o entendimento liberta. Então, quando você é liberto, aí você consegue acessar aí as coisas que ele já separou para você. Tá. É como você mesmo disse, você passou aí por várias religiões, né, até você encontrar o seu caminho. Hoje, você tem uma religião? Na verdade, eu mantenho a minha religião, que é a cristã, né? Então, assim, eu conheci as outras para entender como funciona, enfim, para compreender um pouco de cada uma. Então, eu visitei algumas para conhecer, mas hoje essa pergunta seria: eu sou evangélico, sou cristão. Até você acabou de comentar, né, das mãos no momento que você estava na igreja frente ao padre. Era um pastor, né? Era uma igreja evangélica. Era um pastor. Você é um médium? Seria um médium? É essa a definição que a gente tem? Na verdade, essa questão de médium começou quando eu comecei em 2021 com um atendimento muito forte para pessoas que precisavam se libertar de problemas no relacionamento. Elas começaram a me chamar de médium, enfim, porque elas já vinham de um meio desse, onde os médiuns ajudavam, elas buscavam ajuda com essa pessoa, aí acabou ficando médium e tal. Mas na verdade, o médium, se você for olhar, é aquele que acessa o plano espiritual a partir do plano físico. Então, toda pessoa que faz um trabalho espiritual é médium, sim. Sim, todos nós, né? Mas eu me considero um espiritualista, uma pessoa que trata questões espirituais, enfim. Tá. Você, então, trabalha com cura espiritual. Explica pra gente o que seria essa cura espiritual. Na verdade, hoje as pessoas me procuram mais para duas finalidades, tá? Elas me procuram no que tange a cura, tá? Procurando cura de enfermidades. Eu normalmente faço o seguinte: para mim não criar confusão, eu associo cura de doenças, pessoas que a medicina consegue tratar. Tá? Okay. E enfermidades eu considero problemas espirituais. Tá? Se essa não for a realidade, não tem problema. Essa é a maneira que eu entendo e consigo trabalhar. Então, se a pessoa chega para mim com um problema de doença, a medicina trata. Né? Sim. Então, se chega um problema de enfermidade, aí eu consigo ajudar. Então, a enfermidade é mais ligada a questões espirituais. Tá? Tá. Hoje, quem te procura mais para esse tipo de consulta? As pessoas estão se queixando de quais problemas? Né? Qual que é o seu foco maior? As pessoas me procuram bastante com problemas na vida sentimental, tá? E eu achei muito estranho no início, porque eu via pessoas com problemas de enfermidade me procurando para tratar questões oriundas da sua vida sentimental. Aí eu entendi, né, a espiritualidade me orientou o seguinte, que na verdade o que rege a vida em todas as áreas é a sentimental. Então, a vida sentimental é que rege a área profissional, financeira, enfim. Por quê? É porque quando você não tem um relacionamento saudável, você perdeu um relacionamento, você está querendo conquistar alguém, na verdade, você gasta energia para isso e não sobra para você prosperar. Então, a orientação é a seguinte: se você quer prosperar no plano físico, você tem que cuidar da sua vida sentimental. Porque se sua vida sentimental estiver ok, você consegue gastar energia para prosperar e para crescer. Tá? Isso eu comprovo nos atendimentos, tá? As pessoas que chegam para mim, chegam de pessoas que são ricas, enfim, e que perderam tudo após o relacionamento acabar. Aí eu entendi que, na verdade, aquilo estava associado à vida sentimental. E uma questão bem interessante aqui, tá? É bom que vocês compreendam isso. Um relacionamento homem e mulher, a mulher ela tem a energia da prosperidade e o homem só executa. Tá? Então, quando a mulher, por um motivo ou outro, o casal separa e a mulher afasta, ela leva essa energia e o homem normalmente ele quebra ou ele fica em dificuldades. Todos os casais que chegaram para mim, o cara estava em dificuldade, mesmo ele tendo uma vida financeira próspera, estável. Ele perde tudo ou parte daquilo que ele tinha. Aí eu descobri a espiritualidade orientou, porque a mulher ela leva essa energia, né? E ele não consegue, essa energia ele faz de tudo, mas não consegue mais prosperar. Então a orientação é sempre você cuidar da sua vida sentimental para que você consiga aí prosperar, né, na sua área financeira e profissional. É ela que rege. Eu vou te fazer uma pergunta agora que eu acho que deve ser curiosidade de muitas pessoas. A magia branca e a magia negra, elas existem. Sim. O que seria a definição de cada uma delas? É uma coisa só? É tudo... Na verdade, como que se explica? Na verdade é o seguinte, a magia branca e magia negra, na verdade, é tudo magia. Tá? Ok.
Então não tem diferença. Então se você buscar ajuda com essa energia, é porque é o seguinte, quando você chega para procurar essas pessoas que fazem esses trabalhos, se ele percebe que você está com medo, inseguro, ele fala que é branca. Pra você tentar ficar mais tranquila. Aí, se você não fala nada, ele toca direto e sem esse assunto. Mas se ele percebe um medo em você, ele fala que é branca para conseguir aí manter a sua atenção, enfim, e seguir. Então, basicamente, é uma coisa só. É tudo magia, tudo E realmente, uma pessoa que procura esse tipo de trabalho, né, uma magia branca ou uma magia negra, existe mesmo a separação do casal quando as pessoas fazem esse tipo de trabalho, seja de magia negra ou magia branca? Existe sim, tá? Essa energia de magia consegue sim separar um casal, tá? Consegue sim. Inclusive, as pessoas que eu atendo são casais que já foram separados. Quando eles chegam para mim, eles já foram separados por essa energia espiritual de magia. Ela existe. A Bíblia ela já cita a magia desde antes de Jesus, né, na verdade. Né? Na época de Moisés, enfim, já tinha lá o faraó da época, enfim, ele já usava dessa energia para combater, enfim, para resolver as coisas. Então, é uma questão que existe, então você tem que ter ciência sobre isso. De fato, existe, tá? E essa questão de magia é interessante pelo seguinte, tem pessoas que chegam para mim e falam assim, mas eu sou uma pessoa muito boa, eu nunca fiz mal para ninguém, enfim. Não, isso não impede dessa energia acessar você, tá bom? Seria até essa pergunta que eu ia te fazer, porque eu não acredito. Então, isso não vai funcionar se eu não acreditar. É assim que funciona? Se você não acreditar, você pode ser vítima dela da mesma forma. Isso independe de você acreditar ou não. Entendi. O que acontece é o seguinte, veja só. Os casais chegam para mim, eles já foram acessados por essa energia. Alguém já fez para separá-los. Ou para ficar com aquilo que é, né, para separar um ao outro. Então, ele tem alguém interessado em alguém do casal, enfim. Mas o que acontece é o seguinte, tem que existir um precedente para que essa energia consiga separar um casal. Ok. Tá? Por exemplo, tem que ter uma legalidade. Essa legalidade, em 99% dos casos, é a traição. Então, se existe adultério no seu relacionamento, traição no seu relacionamento, qualquer pessoa que fizer um trabalho de magia consegue acessar você, porque existe uma brecha aberta, existe uma porta aberta. Tá? A energia entra por ali e consegue fazer o que a pessoa pediu com você, de fato. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. E como que os casais ficam sabendo, porque eles já chegam para você para resolver o problema, como que eles ficam sabendo? Na verdade, é o seguinte, nós somos seres espirituais tendo uma experiência terrena. Então, a própria espiritualidade dela já comunica com ela sobre o que está acontecendo na vida dela espiritual. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, ou ela sente que alguém interferiu espiritualmente, porque ela percebe que o relacionamento dela da noite para o dia mudou. Tá? Então, de repente, ela tinha um relacionamento saudável hoje, amanhã já não tem esse relacionamento mais, tá? E algumas coisas acontecem também aí na vida do casal que permite ele identificar que foi a magia que separou ele, tá? A maneira mais fácil de você identificar que foi magia que separou você é a seguinte, presta atenção. O casal, ele começa ele é separado dentro de casa por essa energia. Tá? Seria separar de quarto, assim, de corpos. Começam a dormir em camas separadas, em quartos separados, ou então dormem na mesma cama, mas não tem mais relacionamento íntimo. Eles, muitas vezes, eles relatam que faziam coisas com costume, por exemplo, ou viajavam ou iam fazer compras aos finais de semana juntos, enfim. Isso também é cortado, ele para de fazer isso. Cessa tudo. Tá? Cessa tudo. Então, esse é um sinal mais comum. Para você identificar. O casal é separado primeiro dentro de casa. Tá. E quando acontece isso, que a pessoa identifica, que houve esse trabalho de magia negra, o que é feito para que se restaure novamente esse relacionamento? O que tem que ser feito é romper a energia que foi enviada para o relacionamento deles, tá? E isso é bem interessante pelo seguinte, presta atenção. Muitos casais que eu atendo, na verdade, todos, eu acho que 99% dos casais, eles quando descobrem que foram separados por essa energia, eles pedem ajuda para a mesma energia espiritual. Entendi. Eles fazem mais magia. Quando um casal faz magia para trazer de volta o seu companheiro que foi levado pela energia de magia, ele reforça o trabalho que já existia e afasta seu companheiro ainda mais. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim, um pouco mais pessoal.
diante da sua resposta. Os casais que foram separados por magia negra, eles continuam, após separados, eles continuam pensando no ex? Na verdade, sim. Na verdade, esse é um dos sinais que você pode acompanhar aí para saber, inclusive, se foi magia que separou você, tá? É porque é o seguinte, presta atenção. A magia, muito embora ela consiga separar o casal aqui no plano físico, quer dizer, consegue afastar ele de você fisicamente, Sim. não consegue tirar ele do seu caminho. Não consegue... tirar totalmente do plano... Não consegue tirar. Emocional, justamente, vamos dizer assim. Tá? O relacionamento, ele continua, só que só espiritualmente. Isso quer dizer o seguinte, o casal ele pensa muito no outro depois de separado por magia. Então, os casais chegam para mim e eles relatam assim, olha, eu não estou conseguindo esquecer minha ex mesmo depois de 10, 15, 20 anos. Eu já atendi casal separado até por 50 anos que permanecia o pensamento no ex. Eles se casaram com outras pessoas, enfim, mas não eram felizes e pensavam no ex ainda, mas só que não conseguiam se aproximar por causa dessa energia de magia. Então, é bem interessante isso, para você conseguir identificar, tá? Casais separados por magia permanecem pensando no ex. Isso acontece todas as vezes que essa energia é a responsável pela separação. Tá? Você não consegue esquecer seu ex de forma alguma. É isso que acontece. Uma outra questão também qual que é o erro mais comum que eles fazem aí quando eles te procuram? Tem alguma coisa que marca que eles são orientados? Como que é isso? Depois do seu atendimento? Na verdade, o erro mais comum que eles cometem é pedir ajuda para a mesma energia. Tá? É fazer magia para tentar resolver o problema. Tá, então esse seria o maior erro dos casais. Esse é o maior. Porque quando ele faz isso, na verdade, ele remunera o mesmo plano espiritual, porque já foi remunerado para fazer. Ele pede ajuda para a mesma energia, ele dá o nome dele, do companheiro, enfim. Então, essa energia ela consegue acessar de novo eles, enfim. Tá? Deixa eu te fazer uma outra pergunta agora, relacionado à parte profissional. As pessoas também te procuram quando tem algum problema no trabalho, quando não consegue emprego ou tem alguma desestrutura ali na sua área profissional? Na verdade, o que acontece é o seguinte. As pessoas que são direcionadas para mim pela espiritualidade, porque eu acredito que é ela que envia para mim. Tá? Então, quando ela envia uma pessoa para mim e essa pessoa está com um problema na vida profissional, a espiritualidade manda perguntar sobre relação à vida sentimental dela. E quando eu pergunto, ela já apresenta questões de problemas, de relacionamentos frustrados, enfim, de traição e um monte de coisa. Então, de fato, aí eu volto lá no início, onde eu disse que, na verdade, o que rege a vida profissional e financeira é sentimental. Então, essas pessoas que vêm para mim com questões profissionais e financeiras, na verdade, o problema dela, ela iniciou no relacionamento que ela não teve ou que perdeu, enfim. Tá? Então, o problema quando chega para mim, o problema, na verdade, não é exclusivo financeiro profissional, é sentimental. Então, você tem que tratar a área sentimental, aí a parte profissional e financeira é tratada automaticamente. Na verdade, todas essas áreas são uma balança, né? Sim. Mas eu estou percebendo que a parte sentimental ela tem um peso muito maior. Que se a parte sentimental estiver tudo ok, as outras áreas com certeza vão fluir normalmente. Sim. O interessante é que tem um pouco disso na Bíblia também, né? A Bíblia diz, Deus diz o seguinte, na verdade, não é bom que o homem viva só. Isso é um conselho de Deus, né? Você vai seguir um conselho de Deus, vai seguir o conselho de quem? Então, na verdade, existe a busca do ser humano por um companheiro, uma companheira, enfim, um parceiro, uma parceira. Tá? O ser humano está o tempo todo buscando isso. Tá? Então, isso de fato é muito importante para a vida do ser humano aqui nesse plano físico aqui. Você se lembra da primeira pessoa que você fez o atendimento? E qual que era o problema dela que ela te procurou? Eu lembro sim, tá? Foi na época eu morava em Goiânia na época, tá? Eu sou formado em Direito, tá? Okay. Eu tenho algumas pós-graduadas na área de Direito Tributário, Agrário, enfim. Mas eu não conseguia exercer por causa desse chamado meu, tá? Mas na época eu fazia faculdade de Direito em Goiânia e foi até bem interessante. Porque como eu tinha essa questão das minhas mãos que reluzem, enfim, dessa energia que aconteceu comigo quando eu era adolescente, a impressão que eu tinha é que meu dom eu achava que meu dom era ligado à prosperidade apenas. E aí eu tinha uma rede social, um Instagram, e eu lembro que uma menina, ela me procurou pedindo ajuda para a mãe dela, tá?
Tá. Aí ela me mandou uma foto, inclusive, da mãe dela. E a mãe dela tinha o seguinte, a mãe dela tinha uma alergia no corpo todo. E pela foto dava para ver que a mãe dela, a pele dela era muito vermelha por causa dessa alergia. E a medicina não conseguia tratar aquilo há anos, e ela com aquele problema. Aí essa menina, que era a filha dela, ela virou e falou assim, olha, eu queria que você me ajudasse minha mãe. Minha mãe tem uma alergia e tal, e isso não cura de forma alguma. Eu quero que você ajude ela e tal, você podia ajudar ela, curar ela para mim. Eu falei assim, olha, eu até posso tentar, mas eu preciso ver sua mãe. Eu preciso que você traga ela para mim, enfim, né, para mim fazer uma oração por ela. Aí a menina virou e falou assim, não precisa. Já via que era uma orientação espiritual. Já era a espiritualidade me orientando. Ela falou assim, não precisa. Basta você orar por ela, interceder por ela, que ela vai ser curada. Aí ela falou, então tudo bem, eu vou fazer isso. Aí eu, no momento de oração, enfim, eu sempre para orar, eu entro no quarto, fecho a porta, ajoelho e oro. A Bíblia diz que quando você entra no quarto, fecha a porta, ajoelho e ora, aquele que está em secreto te vê. Sim. Tá? Então, assim, é uma forma de você ter certeza de que ele está ouvindo sua oração, é quando você fecha a porta do quarto, ajoelho e ora. Aí eu fiz isso por ela. Passaram as coisas de 3 dias, ela manda a foto da mãe dela curada, com a pele já seca, já sem aquela coisa, curada. Aí depois disso eu entendi que, na verdade, a questão, aí eu entendi que, de fato... Qual era o seu propósito, né? De verdade. Que aquilo que aconteceu comigo no passado, lá, das minhas mãos, enfim, na verdade, estava ligado a questões muito maiores do que eu imaginava, tá certo? E aí foi através desse... Aí depois disso, as pessoas começaram a me procurar, me pedindo ajuda, enfim, para problemas de saúde, enfim. E eu lembro, na época, por volta de 2015, mais ou menos, 2016... Eu chegava a receber 17, 18, 19, até 20 relatos de pessoas curadas por dia, assim, através da minha intercessão. Tá? Aí eu descobri, aí foi que eu iniciei também nessa área de cura, enfim, eu entendi essas coisas e comecei a trabalhar espiritualmente, ajudando as pessoas a se curarem de enfermidades. Que bacana. Qual que é o seu tipo de atendimento? Hoje você atende online, presencial, tem reuniões? Como que é esse tipo de atendimento seu, de consulta? Na verdade, os atendimentos, eles iniciaram com muita força na época da pandemia. Então, eles tinham tem o formato online, né, no qual as pessoas, eu converso através de chamada de vídeo, enfim, com as pessoas. E é um atendimento que eu mantenho até hoje, tá? Mas existe agora a orientação espiritual de começar a fazer esse trabalho presencial, tá? Então, assim, viajando pelo país, enfim, e fazendo reuniões presenciais, enfim, ter um contato mais próximo das pessoas, tá? Inclusive, fiz uma reunião alguns meses atrás em Balneário Camboriú, tá? Foi mais um piloto para mim ter uma ideia, enfim, foi muito bom lá. E a ideia é seguir fazendo uma agenda aí para o Brasil inteiro. Tá, eu até ia te falar isso, que eu cheguei a ver o seu vídeo em Balneário Camboriú. Achei bem interessante e eu acho que é um trabalho bacana para você seguir aí, de repente, com agenda pelo Brasil. Sim. Agora uma pergunta muito pessoal, acho que seria uma pergunta também de dúvida de outras pessoas. Lei da atração. Realmente existe a lei da atração? Na verdade é o seguinte, a lei da atração ela existe, tá? Mas em 2006 foi lançado um filme chamado O Segredo. Esse filme chamado O Segredo, ele de fato ele explicou de fato como a coisa acontece. Só que eu não sei se foi por falta de conhecimento das pessoas, falta de orientação das pessoas que viram o filme, eles não falaram o principal. Então, o principal de todo aquele filme, de toda aquela orientação, não foi passada. Esse filme O Segredo, que ele foi estreado em 2006, tá? Ele diz que você pode conquistar todas as coisas que você quiser através da lei da atração. Quer dizer, pensando, enfim, né, ele ensina como fazer, enfim. Só que, na verdade, essa não é a realidade, tá? Você não... Porque é o seguinte, vou explicar. Deus criou todas as coisas do 1º ao 6º dia. Do 7º ele descansou e não fez mais nada. Então, você só pode criar, através da lei da atração, aquilo que ele criou para você. Se estiver no seu caminho já, seria isso. Então, assim, a lei da atração ela funciona para as coisas que Deus já criou para você. Você jamais
vai ter... Vamos colocar uma coisa material para as pessoas entenderem. Você jamais vai entrar dentro de uma Ferrari, a menos que ele não tenha criado para você do primeiro ao sexto dia, enquanto ele criava o universo e criou todas as coisas. Se ele não te criou dentro de uma Ferrari, pode esquecer. Impossível. Já está escrito, então. Já está escrito. Ele que manda nisso aqui. Então, agora, se ele criou você dentro de uma, com certeza aquilo é possível acontecer e vai acontecer. Então, a lei da atração existe, mas só para as coisas no qual ele já criou para você. Tudo que ele criou para você, você consegue atrair, sim, através da lei da atração, tá? Se você for aplicar essa lei. Mas você tem que entender, na verdade, antes da lei da atração, você tem que entender qual que é o seu propósito aqui e o que ele tem para você. Aí sim, você consegue... ele tem aquilo para mim, maravilha, então aquilo eu consigo acessar. Mas fora do que ele criou, não é impossível. Não tem como. E como saber se está no caminho certo? Na verdade, isso é bem... Porque, assim, é uma pergunta... Porque eu vejo que muitas pessoas ainda, né, buscam cursos, palestras relativas até a esse assunto da lei da atração, mas que às vezes não sai do mesmo lugar. Né? Talvez seja isso que você está falando. Se não tiver escrito, não vai acontecer. Mas, assim, qual que seria o caminho mais de não estar perdido, entendeu? Na verdade, a Bíblia fala bastante sobre isso, na verdade, né? Buscar primeiro o reino dos céus, enfim, as outras coisas serão acrescentadas. Na verdade, a primeira coisa para você entender qual que é o seu propósito, enfim, e conseguir seguir nele, é criar uma intimidade com Deus, tá? Com Jesus, enfim, né? Criar uma intimidade com ele, porque a partir dessa intimidade ele vai mostrando as coisas para você e você vai conseguindo entender as coisas, tá? Mas eu percebo também que tem pessoas que têm um chamado, tá? Pessoas que têm um chamado. As pessoas que ele criou para determinada coisa, tá? Para fazer algum trabalho específico para ele aqui. E eu tenho um exemplo de Moisés. Moisés é um exemplo muito bom para você entender um pouco disso. Você observa que a história de Moisés inicia lá naquela história que é onde eles deixam ele no cesto, né? Sim, vai através do Nilo. Justamente. E a filha do faraó, né? Enfim, ele pega ele, cria ele, enfim. Então já existia um propósito ali já criado para ele ser o libertador do povo. Tá? Então Deus criou com ele, esse aqui vai ser tal. Porque você observa que na trajetória de Moisés, quando Deus chama ele, conversa com ele, fala sobre o que ele vai querer que ele faça, ele diz que Moisés fala que não tem condições, Moisés era gago, né? Tinha dificuldade de falar como que ele ia comandar um povo gigantesco daquele sem conseguir se expressar. Justamente, né? E você observa que Deus não virou e falou, então vou fazer o seguinte, vou pegar um outro então que não tem esse problema. Não, ele simplesmente deu recursos, enfim, ele auxiliou ele mesmo. Quer dizer, Deus escolhe pessoas, tá? E te capacita, né? Porque na verdade o que acontece é que não foi Moisés, foi Deus o tempo todo. Na verdade ele foi só um instrumento para fazer aquilo que ele queria. Então essas pessoas que têm já um chamado, a coisa ela uma hora ou outra vai acontecer na sua vida, tá? Uma hora ou outra aquilo vai acontecer, uma hora ou outra as coisas elas vão mudar, enfim, foi o que aconteceu comigo com muita força em 2021, tá? Eu quero até falar um pouco sobre isso. 2021, né, foi a segunda, foi assim quando Deus ele se apresentou para mim de uma forma mais forte, tá? Em 2021 eu tinha me separado, tá? Eu me separei, eu estava casado, enfim, a coisa de, não sei, parece 10 anos, alguma coisa assim. E a minha mulher ela não comungava com as minhas questões espirituais. Seria não aceitar. Não aceitava, tá? E eu tentei durante várias vezes, enfim, não deu certo, enfim, tá tudo certo, né? Sim. Porque sempre tá tudo certo. E como ela não comungava e eu não conseguia crescer profissionalmente, porque quando você tem um chamado, você só consegue crescer nesse plano aqui, profissionalmente e financeiramente, se você tiver alinhado com o propósito. Com o propósito. Você tem que estar trabalhando para ele, aí ele te remunera. As pessoas que têm um dom espiritual, têm um propósito, quem remunera é Deus. Ele é que sustenta você aqui. Okay. Então eu tinha dificuldade de tudo. Eu passava necessidade, eu não tinha
acesso às coisas, era uma vida muito difícil, enfim. E tinha ainda a minha companheira na época, que não comungava comigo, não me ajudava, enfim. Aí o que ele fez? Ele afastou, separou, a gente separou, tá? Porque o propósito dele, enfim, os planos dele, ninguém consegue barrar, tá? Então ele tira do caminho para que a vontade dele seja feita, tá bom? E nisso eu morava em Goiânia, já tinha acabado tinha acabado minha faculdade já, tá? E fui para Brasília, né? Uma cidade de 220 quilômetros ali de Goiânia, e fui morar em Brasília, né? E em Brasília as coisas ficaram muito difíceis para mim, né? Lá você não exercia a função de advogado? Não. Na verdade, Advocacia. eu me formei, foi nessa época, né, que eu me formei, tá? Eu estava tirando a minha OAB ainda, tá. Aí eu tinha passado, fiz a segunda etapa, passei, aí eu ia ter que repetir novamente, enfim, enquanto eu ia ter que repetir, aí ele entrou, foi quando ele se apresentou, que é o que eu vou te contar agora o que aconteceu. Tá. Aí eu em Brasília, as coisas muito difíceis, enfim, já sem condições de ficar, com aluguel já atrasado há 3, 4 meses, enfim. E eu lembro que, na ocasião, eu estava indo no supermercado fazer minha última compra. Eu não tinha mais dinheiro para comprar mais nada. Eu já estava há já tinha um ano já que eu estava comendo batata com cenoura e carne terceira cozida e farinha. Tá? Eu já comi essa minha refeição durante quase um ano já, era o que eu comia. Eu estava indo fazer minha última compra. E foi aí que a coisa aconteceu. Quando eu entrei no supermercado, ele conversou comigo, tá? E quando eu estava vindo embora, né, com as sacolas na mão, enfim, eu fiz uma oração, enfim, e falei, olha, se eu mudar minha vida, minha realidade, enfim, eu prometo trabalhar para você todos os dias da minha vida. Você fez um laço ali. Aí, a partir daquilo, aí eu cheguei em casa, enfim, aí no dia seguinte, tá? No dia seguinte a minha rede social começou. Atendimento um atrás do outro. Aí o aluguel que eu estava devendo há 4 meses, eu paguei com uma semana. Tá? Então todas as contas eu coloquei em dia e falou, olha, estou te dando isso aqui, paga isso aqui, paga isso aqui, paga isso aqui. Aí começou a entrar vários atendimentos. Assim, eu não tinha condição nem de ir no banheiro, para você ter uma ideia. E aí mudou minha vida completamente. Eu fiquei mais 15 dias ali. E depois ele me tirou e me trouxe para o sul, para cá, para essa região onde eu estou aqui hoje. Enfim, mas foi nesse momento ali onde minha vida ela mudou de uma forma... porque na verdade o ser humano aqui, e Deus sabe disso, acredito que ele não julgue, né? O ser humano aqui, na verdade, quando ele fala de mudar a vida, o ser humano está buscando uma mudança na vida profissional, financeira. Sim, casa, carro, apartamento, que é o que a gente sempre pensa. O ser humano associa a prosperidade a dinheiro, enfim. Muito embora a prosperidade não esteja ligado a dinheiro, tá? Porque hoje eu tenho as coisas, mas, na verdade, eu vejo que aquilo não me completa. Simplesmente me ajuda, né? Mas não me completa. Hoje eu busco coisas que eu vou ter no porvir. Então eu fui embora disso aqui. É que, na verdade, essa mentalidade, ela eu imagino que não seja fácil, porque a gente está muito ligado à matéria. Então, não é fácil. Né? E aí você falou uma coisa que é interessante, que é buscar primeiro o reino dos céus e o resto vos será dado por acréscimo. Sim. Na verdade, foi o que você fez. E aí você descobriu tudo isso logo depois de não ter mais o que comer no outro dia. Eu já não, né? Então, eu já não tinha mais, eu já estava cogitando já em voltar para casa, para Minas, casa dos meus pais, enfim, onde a minha criação não foi muito boa, foi muito difícil, enfim, aconteceram algumas coisas, enfim, e eu cogitava, inclusive, enquanto eu morava em um cômodo muito pequeno, enfim, na época em Brasília. E na época eu cogitava em tirar minha vida, enfim, porque aquele momento de desespero. Eu já estava no limiar, limiar, né? Eu já cogitava também, de repente, em morar debaixo de uma ponte, enfim, eu já estava no final. Então, assim, tem algumas pessoas que Deus ele leva até o final. E uma coisa interessante que aconteceu, isso serve para as pessoas entenderem isso, presta atenção. Quando Deus ele vai mudar a sua realidade, ele não permite que ninguém te ajude. Ninguém. A única pessoa que ele permitiu que me ajudasse pouco foi meu pai e minha mãe. Tá? Por quê? Depois ele me explicou o porquê. É porque ele não divide a glória dele com ninguém. Na época, eu tenho um irmão em Minas, e eu pedi para ele ajuda.
E ele quis me ajudar, enfim, mas de uma forma, absurda. Tá? Tipo, eu tenho um quarto ali, enfim, em tal lugar, você ficar lá, deitar lá e ficar lá, enfim. Tá? Não quis me levar para casa dele, por exemplo. Né? E eu lembro que eu pedi ajuda para uma outra irmã também, que tinha, né, um estabelecimento no qual eu não quero falar aqui agora, mas eu poderia até trabalhar naquilo ali, enfim, ajudar de alguma forma, que falou que não me conhecia na época. Então, com isso eu percebi que, na verdade, ele não permite que as pessoas, de fato, te ajudem, né? Porque ele não divide agora. Porque se alguma dessas pessoas tivesse me ajudado e me visse hoje na situação que eu estou, né, a gente iria atribuir a alguma dessas pessoas. E como ele não permite isso, ele na verdade, não permitiu que essas pessoas me ajudassem, enfim. Na verdade, ele fecha as portas, né? Fecha. Se aquilo não for para você, ele vai fechar todas as portas. Às vezes tem situações que acontecem que a gente às vezes não entende naquele momento. Você fala, nossa, eu queria tanto esse emprego, eu queria tanto esse relacionamento, e você faz tudo certo e não floresce. Aquilo não vai para frente. Então, eu imagino que seja um pouco isso, né? Que ele vá fechando portas até que você entenda qual é o seu propósito e chegue naquele destino final, que seria ele. Justamente. Seria a busca dele. Ele encontrar ele, né? Na verdade. Na verdade, ele vai te conduzindo, né, de uma maneira que você não fica sem saída, né? Aí você chega no final de tudo e fala assim, não tem jeito. Eu observo as pessoas que hoje aí, que pregam, né, que ministram, enfim, porque na verdade a finalidade de tudo é a salvação do ser humano, tá? Então o objetivo de todo dom espiritual, na verdade, não é curar você ou resolver o seu problema financeiro, enfim, não é isso. É a sua salvação, tá? Então, a ideia é sempre que você seja salvo, você conheça Jesus, enfim, e seja salva por Ele, né? Sim, em outro plano, né? Num plano espiritual, porque tudo isso aqui que a gente está vendo é plano material. Isso aqui é passageiro, enfim, é uma passagem, enfim, mas na verdade tem uma eternidade, e para você viver essa eternidade do lado, né, com Jesus, enfim, você precisa aceitar Ele como Senhor e Salvador de sua vida, né? Para que você consiga aí seguir aqui, e com isso, na verdade, os seus problemas aqui não terminam, não finalizam, né? Tá? Até porque Deus usa dos problemas, das dificuldades para te preparar para uma situação é para você futuro. Evoluir também. Justamente, né? Existe uma evolução espiritual e física muito grande aí, tá? Mas é isso. Conta um pouquinho do Fluidize. Tá. Que momento que o Fluidize é utilizado, para que serve? Na verdade é o seguinte, o Fluidize, essa marca, o Fluidize é uma marca minha. Própria, é sua? É minha, essa marca é minha, tá? Foi através de uma orientação espiritual, são cápsulas, né? Porque agora, nesse projeto agora de a gente viajar, enfim, fazendo esse trabalho, a espiritualidade, ela quer que as pessoas elas façam o tratamento espiritual que ela necessita através da fluidificação dessas cápsulas. Ok. Tá? Então é passada uma orientação para a pessoa. Isso é depois do atendimento, né? Depois do atendimento, conforme a orientação da espiritualidade, ela orienta, ou não, a pessoa tomar o Fluidize. É um produto natural, enfim, mas na verdade o que a gente espera dessas cápsulas é a fluidificação dela, porque as pessoas tomem durante um determinado tempo determinado, para que auxilie no processo de tratamento, tanto com problemas de enfermidades, ou então até problemas na área sentimental. A gente vai fazer o processo através disso. Qual seria o tempo de uso? Tem um tempo ou para cada pessoa? Normalmente o que faz, ela toma durante 30 dias, enfim, depois ela retorna, enfim, mais uma vez, tá? E aí é acompanhado pela espiritualidade, aí eu oriento conforme eu for orientado espiritualmente. E é interessante também falar sobre, aproveitando aqui, que as pessoas, elas quando chegam para mim, eu quero até falar uma outra coisa também muito importante aí, porque as pessoas muitas vezes, para elas conseguirem identificar, muitas vezes as pessoas elas não conseguem identificar se aquela pessoa ela é capaz de fato de ajudar ela, tá, espiritualmente. Tem uma forma que você consegue identificar na pessoa que você está buscando ajuda, se ela consegue de fato te ajudar. Como seria isso? É o seguinte, as pessoas que têm um dom espiritual, na verdade quem faz é Deus. E Deus, ele cobre essas pessoas espiritualmente. Então existe uma cobertura espiritual sobre mim, tá? Então, quando
quando eu termino meus atendimentos no final da noite, enfim, 20 horas, 22 horas, enfim, quando eu termino meus atendimentos, eu continuo da mesma forma que eu estava quando eu iniciei. Eu não estou cansado, eu não estou desgastado, eu não estou com, né, Não com tem dor, aquela com dor energia no sugada. corpo. Não, eu estou normal. Né? Se a gente terminar um atendimento e depois vamos sair para jantar, enfim, eu saio, vou normal e nem me lembro mais do que eu fiz, porque na verdade não sou eu. Eu não utilizei a minha energia. Você é apenas a ferramenta. Só uma ferramenta, a energia quem faz é ele. Então, o que acontece é o seguinte, se você for buscar ajuda espiritual, isso é importante para você entender. Se você for buscar ajuda espiritual, você pergunta para a pessoa o seguinte: como você se sente no final do dia? No final do dia, como é que você está? Se a pessoa falar para você que está cansada, que fica cansada, desgastada, enfim, com dor de cabeça, enfim, se a pessoa apresentar alguma queixa, é porque ela está usando a energia dela para tentar te ajudar. E aí, provavelmente, ela não vai te ajudar. É interessante isso. Então, então chega para a pessoa, né, e começa a conversar com ela de uma forma, né, natural, enfim, aí como é que você fica no final do dia? Pergunta para ela. Se ela falar, se ela apresentar alguma queixa, qualquer queixa, levante e vá embora, porque ela não vai conseguir te ajudar, porque ela vai tentar te ajudar a partir da energia dela. Aí não dá, né? Porque, na verdade, quem cura é Deus, quem faz é Deus, enfim. A gente não faz nada, né? Não, a gente não tem esse poder. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é quanto tempo demora o atendimento? Isso varia muito, tá? Na verdade, eu não marco um tempo, enfim, porque eu preciso ser orientado, eu vou sendo orientado, e quando eu sou orientado, eu peço para você parar um pouco, enfim, e começa a falar. Tá. Okay. Então, isso não tem um tempo determinado. Tem um tempo determinado. É o tempo da gente conversar o que tem que ser conversado, e ser orientado e orientar. Na sua consulta, tem alguma entidade, se eu posso dizer assim, que te ajuda nas consultas? Porque às vezes as pessoas não entendem muito isso, né? Como você disse da mediunidade, mas a mediunidade tem uma entidade que participa do atendimento, ali junto com a pessoa que está sendo a receptora. Mas como que é isso? Existe alguém te ajudando? Ou existe alguma entidade por trás de você? Não, na verdade, no meu caso não, tá? O que eu tenho é um dom espiritual. E, na verdade, quem faz aí é o próprio Jesus, é o próprio Deus aí que faz. Não sou eu, sou só uma ferramenta. Então, na verdade, não tem ninguém, eu não incorporo ninguém, não tem nada disso comigo. O que acontece é que, quando eu vou fazer os atendimentos espirituais, tem até um vídeo no Instagram que mostra, eu peço para que as pessoas deitem, né? E você faz imposição das mãos. Eu simplesmente eu peço para a pessoa deitar, ela deita, e depois a espiritualidade que me auxilia nesse trabalho espiritual, tá? Ela vem, a energia, então, ela vem e faz a cirurgia na pessoa. Tá. A pessoa ela consegue sentir a espiritualidade tocando nela, inclusive a espiritualidade na hora. Mas você não toca na pessoa? Não, habitualmente não. Tá. Habitualmente não precisa, né? Porque, na verdade, não sou eu, né? É ela. Então, sim. Eu não toco, tá? Eu simplesmente conduzo, enfim, e vou orientando a pessoa conforme a espiritualidade vai orientando. E a espiritualidade é muito interessante quando ela está operando, quando eu estou fazendo, e ela começa a operar, ela fecha os olhos da pessoa, a pessoa não consegue abrir mais os olhos. Então, a partir do momento que ela não consegue abrir mais os olhos, é o momento que a espiritualidade já fala, tá ok, já estou fazendo o que tem que ser feito. Porque aí eu perguntei por quê, mas por que uma pessoa fica de olhos fechados, enfim, não consegue abrir os olhos mesmo forçando para abrir? A espiritualidade orientou porque ela não se permite ser vista. Então ela fecha os olhos da pessoa, e quando a cirurgia termina, quando ela termina, ela abre. Então quando a pessoa consegue abrir os olhos, é que sinal que já foi feito, enfim, já pode seguir. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Depois que a pessoa fecha os olhos, tem ali a intercessão, né, vamos dizer assim, ela tem alguma sonolência depois do atendimento? Apresenta alguma outra coisa? Na verdade, varia muito. Na verdade, a pessoa ela fica mais no estado mais sereno, né, mais tranquilo. Mais tranquilo. Mas não tem nenhuma alteração em si, ela pode sair, enfim, não tem nada. Ela sente um bem-estar muito grande, né? Porque a espiritualidade... Uma paz. Ela tem um sentimento muito bom de paz, enfim, a pessoa fica bem harmoniosa, e depois senta e depois pode ir embora, é bem tranquilo.
tá? Mas a ideia nossa é essa, tá? É fazer essas reuniões, atendimentos para fazer cirurgias espirituais aí pelo país. É sair viajando e eu ajudando as pessoas nesse sentido. Hoje eu faço essa cirurgia à distância, tá? As pessoas me perguntam assim, mas tem como fazer essa cirurgia à distância? Gente, tem como fazer à distância pelo seguinte, porque na verdade quem faz não sou eu, entendeu? Sim. Então é ele que faz. Então ele está em todo lugar. Então, na verdade, eu simplesmente oriento, enfim, né? Mas quem faz é ele. Então as pessoas, eu passo, né, algumas orientações para a pessoa, né? Normalmente o que eu faço é o seguinte, a pessoa, ela me procura para a cirurgia espiritual, ela conta os problemas dela, aí eu oriento ela a quando ela vai se deitar, né, para dormir, ela envia uma mensagem para mim, falando estou pronto pelo WhatsApp, enfim. E aí, a partir daí, eu já sei que ela está preparada já ali, já está deitada, enfim. Aí depois peço para ela desligar o telefone, coloco um copo de água do lado né, dela, que ela vai tomar esse copo de água pela manhã, que a água vai ser fluidificada pela espiritualidade que for até ela fazer o tratamento dela. Então ela deita e durante a noite a espiritualidade ela opera ela e no outro dia ela acorda normal, enfim, toma água e pronto. Tá? Nesse caso ela vai trocar o fluidise pela água. Seria isso? Sim, na verdade a água vai continuar sendo fluidificada, mas ela vai fazer uso do fluidise, né? Para ajudar aí no tratamento espiritual. Arley, eu queria te perguntar a respeito de dons espirituais. Certo. As pessoas chegam a te procurar buscando esse entendimento, buscando explicações para aquele momento que ela está passando? Na verdade, o que acontece é o seguinte, muitas pessoas chegam para mim, a espiritualidade comunica que ela tem algum dom espiritual, tá? Através de algum sinal? Elas já sentem que tem algum dom espiritual, enfim, ou então outras... porque normalmente quando eu falo sobre que ela tem um dom espiritual, ela já tem uma noção de que isso, né? Porque a espiritualidade já comunicou com ela, enfim. Mas eu observo que as pessoas ficam muito perdidas, né? Porque o que acontece? Mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu só consegui ter uma vida nesse plano mais consistente, digamos assim, depois que eu comecei a trabalhar espiritualmente o dom que ele me deu. Então isso serve para vocês também. Se você tem um dom espiritual, porque eu lembro o seguinte, presta atenção, eu quebrei 7 vezes, 7 empresas, tá? Eu fazia tudo certo e quebrava, tá? São empresas que poderiam ter prosperado, mas não dava certo. Por que não dava certo? É porque, na verdade, ele não permite que você cresça numa área quando ele tem algo para você, porque ele quer te usar. Eu poderia ser empresário, eu poderia ser advogado, enfim... Eu especializei em direito tributário, que era o que eu buscava na época, enfim, mas não, ele não permite. Então, você não consegue ser bem sucedido. Então, se você tem um dom espiritual, você pode observar que a sua vida profissional ela não aconteceu. Tá? Porque você só vai conseguir aquilo que você quer através do dom espiritual que você tem. Então, é assim que funciona. Então, muita gente chega para mim perdida, querendo saber o que fazer, enfim, como... fazer para trabalhar essa questão, enfim. E é por isso que eu quero agora, em 2024, lançar cursos, enfim, palestras, enfim. Um projeto. Para ajudar pessoas nesse sentido, tá? Pessoas que têm dons espirituais, precisam desenvolver, enfim, para que elas consigam seguir e ajudar as pessoas, cumprir o propósito dela e serem felizes, enfim. Porque enquanto você não consegue... quando você não consegue descobrir qual que é o seu propósito de fato e não consegue fazer o que tem que ser feito, você não consegue destacar aqui no plano físico, você não consegue... eu não tinha nem o que comer direito. Tá? Então, eu vejo que essas pessoas também passam essa necessidade. Tá? Por quê? Porque elas estão tentando viver uma vida que, na verdade, não foi viver uma vida normal, né? Justamente, enquanto tem um propósito para ela seguir, enfim. Então, eu espero agora, esse ano 2024, criar alguns cursos e alguma coisa aí, para ajudar essas pessoas, né? Porque a única forma de você conseguir, na verdade, é você colocando em prática, né? Comigo, o que aconteceu foi que ele me levou ao extremo. Sim. Tá? Então, não tinha mais como. Aí, de repente, a minha rede social começou, as pessoas me perguntaram se eu fazia consulta espiritual. Eu nem sabia o que era consulta espiritual na época. Né? Aí, como eu já tinha essa questão espirituais desde sempre, eu falei, olha, eu consigo te ajudar. Né? E aí eu comecei, enfim, mas eu nem sabia que chamava consulta espiritual, enfim. Então o que a pessoa vai ter que fazer é isso, né? Ou Deus leva ela ao extremo, igual foi comigo,
Ou então, se não for dessa forma, ela tem que ser... você tem que ensinar essa pessoa, quer dizer, ela tem que praticar. Tá? Porque muitas pessoas chegam para mim e falam assim, eu tenho um dom de cura. Tá, mas você já curou alguém? Ah, não curei ninguém. Então, assim, a ideia é fazer um ambiente para que isso se torne possível. Porque a partir do momento que a gente criar um ambiente profético e você utilizar o seu dom para curar alguém ali no ambiente que a gente vai criar, aí você, depois daquilo, consegue sair dali, seguir a sua vida e fazer o que tem que ser feito. Então, a ideia desenvolver, seria isso. Essa primeira experiência, ajudar as pessoas a terem essa primeira experiência para depois eles seguirem com o seu ministério, enfim, e serem felizes aí na sua vida. Eu acho que é porque às vezes as pessoas também esperam alguns sinais, né? A gente fica tentando buscar um sinal, uma prova, e às vezes é uma coisa mais simples do que a gente imagina. No seu caso, eu acho que foi rasgado o véu ali da realidade, do momento que você estava passando. Sim. E você não tinha outro caminho, né? Você teve que assumir o seu papel, o seu destino, o seu propósito que já estava ali se apresentando para você naquele momento. No meu caso, eu não tinha mais para onde ir, tá? Eu não tinha mais para onde ir, já tinha desistido de tudo, enfim. Aí, quando ele te leva ao extremo, enfim, aí fica mais... entre aspas, mais fácil, né? Porque é mais fácil, mas aí tem uma vida inteira, né? No meu caso, foram 50 anos, né? Demorou um pouquinho. Então, assim, é bem complicado. Deixa eu só te fazer uma última pergunta. Quais as religiões que as pessoas te procuram para resolver esse tipo de problema? Na verdade, pessoas de todas as religiões me procuram, tá? Todas. É por isso que eu não falo sobre religião nas minhas redes sociais, enfim, né? Porque... as pessoas têm aprendido também que, na verdade, não é a religião, é o evangelho, né? É Jesus, enfim. Então eles têm entendido que, na verdade, a religião ali não leva ela para o lugar onde ela gostaria de estar. Enfim, foi o que aconteceu comigo, né? Enfim, então as pessoas já têm uma consciência disso. Então, pessoas de todas as religiões espíritas, evangélicas, católicas, enfim, todas elas me procuram para pedir ajuda. Enfim, ela já tem uma percepção bem focada de que não é religião, tá? É uma pessoa com um dom espiritual capacitada para ajudá-las, enfim, independente da questão, desde que aquilo esteja ligado a Deus, às coisas dele, enfim, a obra dele, enfim, tá tudo certo. Bom, estamos finalizando. Você quer deixar as suas redes sociais para os ouvintes, para as pessoas que estão te acompanhando, ter um telefone, um contato, o Instagram? Na verdade tem, tá? As minhas redes sociais, meu nome é um pouco difícil, né? Mas é fácil de encontrar, enfim, é o Warley Viegratz, tá? E meu nome é com W, né? É com W, né? É um nome alemão, né? É um pouco difícil de falar, mas é o Warley Viegratz, mas quando você começa a fazer a busca ali na internet, consegue me... Então, TikTok, internet, Instagram, enfim, tudo tá lá como... o Warley Viegratz, talvez se colocar espiritualista, o Warley, alguma coisa assim, já consegue também identificar. Enfim, mas é bem fácil de me achar. E é por lá que faz o primeiro contato, né? Tá. Por lá que você chega, enfim, depois a gente vai orientando, enfim, aí a pessoa, ela agenda um horário, enfim, onde eu me preparo para atendê-la, enfim, e consigo orientar espiritualmente. Tá ok. Gostaria de agradecer, muito obrigada a sua participação e foi um prazer te conhecer. Na verdade, eu que agradeço, né? E espero ter esclarecido aí as dúvidas das pessoas aí, que me seguem, me acompanham, né? E que muitas vezes eu não falei sobre esses assuntos ainda, não tinha falado sobre isso, e essa foi uma oportunidade muito boa para tratar desses assuntos aqui. Muito bom. Muito obrigado, até mais.